Minha esposa, CEO do contrato, finalmente concordou com o divórcio. No segundo seguinte, ela enfiou uma agulha no meu braço. Com um lenço abafou minha boca. Ela me aprisionou no porão da mansão até eu acordar. Eu estava acorrentado na cama do porão e ela sentada na beira da cama, com um sorriso forçado. Eu me tornei seu prisioneiro exclusivo, forçado a suportar humilhações sem fim. Minha esposa de contrato prepara pessoalmente todos os dias uma sopa nutritiva para mim. Aquela sopa está cheia do controle obsessivo dela, deixando-me em um cativeiro sombrio. Mal consigo distinguir o dia da noite, mas quando finalmente encontro uma oportunidade de escapar, sou capturado por ela. Ela toca meu rosto e me conta uma boa notícia sorrindo. Estou grávido. Se você tentar fugir de novo, quebro suas pernas. Jian Vanning. Minha esposa de contrato. Que contrato furado. 3 anos. 3 anos inteiros. O círculo vermelho no calendário finalmente chegou ao último dia. Eu frequentemente soltava um suspiro, sentindo que a grande pedra pressionando meu coração finalmente podia ser removida. Nesses 3 anos, eu a ajudei a lidar com a pressão familiar para casar. Como uma mosca, afastei aqueles que giravam ao redor dela, os chamados jovens pretendentes. Ela paga. Eu faço o trabalho. Uma transação justa. Com esse dinheiro, minha empresa também pode ser considerada próspera. Não é grande, nem pequena, mas é meu próprio negócio. Agora, Shen Yanxi, aquele luar branco que ela tanto menciona, também retornou ao país em grande estilo. No círculo de amigos, vejo fotos dos dois íntimos. Jian Vanning sorri de forma radiante. Parece que o amor floresce entre eles. Meu papel como ferramenta deve estar chegando ao fim. Ao imprimir o acordo de divórcio, fiz questão de engrossar a fonte na parte de renúncia de bens. Eu não me importo com nenhum centavo da família Jian. Nesses 3 anos, a mansão é dela, o carro de luxo é dela. Eu, Ling Yan, nunca pensei em desejar nada. Cantarolando uma música, dobrei o acordo e coloquei na pasta. Hoje à noite é a hora do confronto, Ling Yan. Você finalmente pode ser você mesmo de novo, eu disse para mim mesmo no espelho. Sala de estar da mansão. Jian Vanning senta-se no sofá, bebendo vinho tinto com elegância. Ao me ver entrar, ela nem sequer levanta as pálpebras. Vanning, tem uma coisa que precisamos conversar. Coloquei o acordo de divórcio na mesa de centro à sua frente. 3 anos se passaram. Este é o acordo de divórcio. Dê uma olhada. Se estiver tudo bem, assine. Quanto aos bens, não quero nada. Tentei fazer com que meu tom de voz soasse calmo, até um pouco aliviado. Só então ela colocou o copo de vinho e pegou aqueles papéis lentamente. Eu esperava que ela concordasse ou dissesse algumas palavras formais. Quem diria que no segundo seguinte, rasga! O acordo de divórcio em suas mãos se transformou instantaneamente em pedaços de papel voando por toda parte. Minhas pupilas se dilataram. Jian Vanning, o que você quer dizer com isso? Eu nunca estive tão descontrolado em toda a minha vida. A paciência de 3 anos quase explodiu neste momento. Ela se levantou, com um sorriso que não consigo entender no canto da boca, frio e com um toque de maldade. Ling Yan, eu disse, quando vai terminar? Eu é quem decide. Aquele olhar não tinha nem um pouco da frieza e distância da CEO de sempre. Claramente carregava um toque de obsessão, fazendo minha espinha gelar. No livro do CEO frio e distante, claramente havia um traço de obsessão, me causando arrepios na espinha. O contrato dizia claramente, 3 anos. Agora você quer voltar atrás? Eu estava com tanta raiva que meu peito subia e descia. A cabeça dessa mulher está cheia de água? O luar branco dela já voltou. E ela ainda quer me manter por perto? As regras são minhas, ela disse casualmente. Mas seu tom era forte e não permitia contestações. Agora, eu não quero me divorciar. Eu a apontei, incapaz de dizer uma palavra por um longo tempo. Já vi gente irracional, mas nunca vi alguém tão irracional assim. O que é isso? Nem para ser tão desavergonhado. Ela está me tratando como um idiota. A raiva me consumiu, mas também sei que não posso discutir com ela nesse estado. Tudo bem, você não vai assinar, certo? Eu ri friamente. Não vou ficar nesse lugar demente. Depois de dizer isso, me virei e fui para o andar de cima para arrumar minhas miseráveis bagagens. Eu pensei que me mudar a faria se acalmar e a pressionaria um pouco. Pensando agora, eu era realmente ingênuo demais na época. Jian Vanning ficou ali no meio da sala de estar, olhando para minhas costas enquanto eu subia as escadas, sem dizer uma palavra. Apenas aquele olhar, como 2 ganchos, presos firmemente a mim, esperando que eu descesse com a mala.
Quando me preparava para sair batendo a porta, ela disse calmamente, Ling Yan, o mundo lá fora é perigoso, você vai se arrepender. A voz não era alta, mas como agulhas espetando meus ouvidos. Não olhei para trás, e saí sem olhar para trás deste lar, onde fiquei por 3 anos. Só que no meu coração, senti um arrepio inexplicável. Essa mulher está muito estranha hoje. Um pressentimento sinistro começou a se espalhar em meu coração, mas na época, eu apenas pensei que era um ataque de temperamento da madame, fazendo birra sem razão. A recusa de Jian Vanning em assinar o acordo de divórcio era como uma pedra bloqueando meu coração. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Depois que me mudei da mansão, achei um hotel qualquer para ficar primeiro. Estava pensando em como convencê-la, quando uma pessoa inesperada apareceu. Shen Yanxi. Como ela sabia que eu estava hospedado aqui? Jian Vanning deve ter contado. Ela estava bem vestida, com um terno sob medida caro, cabelo penteado impecavelmente. Só que o rosto estava um pouco palidamente doentio. Ling Yan. Ela me avaliou de cima a baixo, com um olhar como se estivesse vendo algo sujo. Ouvi dizer que Vanning se recusa a se divorciar de você. Na sua entonação, aquela sensação de superioridade quase transbordava. Que te importa? Respondi mal-humorado. Ah, é mesmo. Ela sorriu, um sorriso sinistro. Afinal, um cara como você, que depende de mulheres para se sustentar, é normal que Vanning esteja determinada a se livrar. Minhas têmporas latejavam. Esse cretino, ela logo estará de volta para mim. Nós somos feitos um para o outro. Quanto a você, seja esperto e suma daqui o mais rápido possível. Não pensei 2 vezes. A frustração desses 3 anos, somada à provocação desse idiota, explodiu instantaneamente. Dei um soco direto naquele rostinho branco dela. Pá, Shen Yanxi provavelmente não esperava que eu ousasse bater nele. Foi pego de surpresa, cambaleando para trás alguns passos. O nariz começou a sangrar na hora. Você ousa me bater? Ele cobriu o nariz, incrédulo. Bater em você? Dei mais um chute nele, jogando-o para frente encurvado. Como um camarão cozido. Te dei moral, é? Se exibindo na minha frente. Queria bater nele há muito tempo. Nesses 3 anos. A luz branca da lua que Jian Vanning tanto mencionava, me fazendo sentir como um pneu furado. Agora esse pneu furado ainda quer se exibir. Agarrei a gola dele, puxando-o para cima. Jovem mestre Shen, entenda bem. A questão entre mim e Jian Vanning não é que eu não quero me divorciar. Se não acredita, pergunte a ela. Se ousar reclamar de novo, bato em você sempre que te vir. Joguei aqueles óculos de aro de ouro dele para longe. Shen Yanxi ficou tão assustado que começou a gritar. Os 2 seguranças que ele trouxe queriam avançar, mas eu os fiz recuar com um olhar. Provavelmente acostumados a uma vida confortável, bonitos, mas inúteis. No final, ele fugiu cambaleando, deixando cair uma frase. Você me paga. Tanto faz, estou esperando. Eu realmente pensei que o assunto tinha acabado por aí. Mas 2 dias depois, o cretino do Shen Yanxi realmente não aprendeu a lição. Ele contratou alguns caras de cabelo tingido de loiro, com tatuagens baratas, para me esperar na porta da minha empresa. Garoto, foi você quem bateu no nosso jovem mestre Shen. O loiro da frente, fumando um cigarro, apontou para mim com um taco de beisebol. Na hora, eu ri. Só isso? Isso não é nem suficiente para eu aquecer. Em um piscar de olhos, todos os bandidos estavam caídos no chão, gritando por suas mães. Shen Yanxi estava escondido não muito longe, e seu rosto ficou branco ao ver a cena. Fui andando em direção a ele passo a passo. Ele ficou tão assustado que se virou para correr, mas era tarde demais. Dei uma surra bem dada nele de novo. Desta vez bati com mais força. Ele provavelmente não consegue sair da cama por pelo menos 2 semanas. A partir de então, Shen Yanxi me via como um rato vendo um gato, desviando o caminho. Aquele olhar de terror não era falso. Uma vez, em uma festa, ele me viu de longe. O copo de vinho na mão dele caiu direto no chão, e ele saiu correndo. Realmente causei um trauma psicológico nele. Inútil, pensei comigo mesmo, eu, por causa de Jian Vanning. Pelo menos nominalmente, transformei a luz branca da lua dela nisso. Ela deveria me dar um pouco de consideração. Assine o acordo de divórcio. Então fui procurá-la de novo, implorando. Insistentemente, Jian Vanning, por favor, me deixe em paz, por favor. Eu já humilhei seu luar branco. Por que ainda me quer aqui? Ela apenas olhou para mim, sem dizer nada, impassível.
Eu estava quase enlouquecendo por causa dela. Quando eu estava quase desesperado, as coisas de repente mudaram. Em um evento de negócios, nós dois como um casal modelo, fomos convidados a participar. Após o evento, tiramos a máscara. Mais uma vez mencionei o divórcio para ela. Jian Vanning, o que você quer, afinal? Me deu uma resposta direta. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tanto que pensei que ela iria me ignorar novamente. No fim, ela disse calmamente, ok, eu assino. Eu fiquei surpreso na hora, duvidando que tivesse ouvido direito. O que você disse? Eu disse, eu assino o acordo de divórcio. Ela repetiu. Sem nenhuma expressão no rosto, meu coração saltou, e logo depois fui tomado por uma alegria imensa. Os céus me ouviram. Esses 3 anos finalmente vão acabar. Mas antes que eu pudesse ficar feliz por muito tempo, notei o jeito que ela estava me olhando. Como posso descrever? Um pouco estranho, como um lago profundo e sem fundo, escondendo algo que eu não conseguia entender. E também um toque de excitação. Jian Vanning realmente concordou em assinar o acordo de divórcio. Naquele momento, minha mente ficou em branco. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu sofri o suficiente nesses 3 anos. A frase dela, ok, eu assino. Para mim, foi como música celestial. No entanto, ela mudou de tom. Com um sorriso indecifrável no canto da boca, antes de assinar, vamos jantar juntas, pode ser. Como um jantar de despedida. Jantar de despedida? Tudo bem. Comer é só comer, contanto que ela esteja disposta a assinar, não importa se for apenas um jantar. Eu comeria um banquete imperial completo. Eu até pensei um pouco maliciosamente que essa mulher finalmente tinha se arrependido. Seria bom terminar as coisas de forma amigável. Naquela noite, Jian Vanning estava particularmente calma, até mesmo gentil. Ela me serviu vinho, perguntando em voz baixa como estava minha empresa ultimamente. Aquele tom era diferente da educação e distanciamento que ela ocasionalmente mostrava quando a conheci. A Jian Vanning de hoje era tão gentil que me deixou um pouco desconfortável. Mas naquele momento, eu estava tão tonto com a liberdade que estava prestes a ter. Eu não pensei muito, apenas senti que talvez fosse a calmaria antes da tempestade, ou sua última formalidade. Depois de jantar, ela colocou os talheres. Vamos para o meu escritório. Eu pego a caneta. O acordo está com você. Ou uma cópia de backup está aqui comigo. Eu trouxe. Eu rapidamente tirei aquele documento da minha pasta. O acordo de divórcio que eu esperava. O escritório dela. Não é a primeira vez que venho. Mas hoje, sempre sinto que o ar está cheio de uma opressão inexplicável. Ela foi até a mesa e se sentou, pegando o acordo de divórcio que eu entreguei. Meu coração estava batendo forte. Meus olhos estavam fixos em suas mãos. Ela estava olhando para baixo, seus longos cílios projetando uma leve sombra sob a luz. Finalmente, ela começou a escrever. Com uma caligrafia fluida, ela assinou seu nome, Jian Vanning. Naquele momento, senti que a pedra gigante que pesava sobre meu coração por mais de 3 anos finalmente havia sido removida. Ela empurrou o acordo de divórcio assinado para minha frente. Ling Yan, agora. Você está livre, ela disse. Sua voz era muito suave. Eu estendi a mão para pegar o acordo, meus dedos quase tocando o papel justamente naquele momento. Enquanto falava baixinho, a outra mão de Jian Vanning, como um raio, pegou algo da gaveta da mesa. Um brilho frio brilhou. Era uma seriga. Minhas pupilas se contraíram violentamente. Um arrepio subiu da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. Jian Vanning. Eu queria me esconder. Eu queria resistir, mas tudo foi muito rápido. Seus movimentos eram tão ágeis que não pareciam os de uma jovem senhora mimada, mas sim os de uma pessoa bem treinada. A ponta da agulha gelada. Sem hesitação, perfurou meu braço direito com força. Senti dor. Instintivamente quis me livrar dela, mas a outra mão dela segurava meu braço com força. Com uma força incrível, a droga foi injetada até o fim sem piedade. Uma tontura intensa invadiu meu cérebro num instante. Uma dormência latejante percorreu meu braço. E então, fraqueza total. O que você injetou em mim? Eu cerrei os dentes. Senti minhas pálpebras ficando cada vez mais pesadas. Ela não respondeu, apenas tirou do bolso um lenço branco. Parecia haver uma fragrância estranha naquele lenço. Ela cobriu minha boca e nariz com o lenço. Solte. Eu lutei desesperadamente. Mas a força se esvaiu como a maré. Minha visão começou a embaçar, o mundo girando. Maldito! Eu estava totalmente desprevenido.
Eu acreditei que ela me deixaria ir tão facilmente. A última coisa que vi foi o rosto de Jian Van Ning se aproximando. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso fascinante e doentio. Aqueles lindos olhos se curvaram em meias luas, mas dentro daquelas meias luas, fervilhava um desejo de posse aterrorizante, tão denso que não se dissipava. Ling Yan. A voz dela soava como um sussurro diabólico, ecoando nos meus ouvidos. No dia em que assinamos o contrato, há 3 anos, eu já queria fazer isso. Eu também queria te trancar em um porão, meu porão particular, trancar você, para que você fosse só meu. Antes de afundar completamente na escuridão, pareceu-me ouvir seu desabafo satisfeito. Aquela risada, como mel coberto de veneno, me fez tremer. Com que tipo de louco eu me envolvi? Não sei quanto tempo se passou. Acordei de novo. Com um aroma suave e um toque gentil. Senti que estava em um quarto subterrâneo escuro, minhas mãos e pés acorrentados com algo pesado. Correntes. Meu corpo estava esticado em forma de X, acorrentado a uma cama. E Jian Van Ning estava ao meu lado. Ela estava vestindo uma camisola de seda. O cabelo espalhado sobre seus ombros, o rosto enterrado na palma da minha mão, a respiração com uma temperatura escaldante. Marido, você acordou. A voz dela era leve, muito suave, como uma pena, perturbando meus nervos, mas naquela voz havia uma satisfação e loucura assustadoras. Eu estava prestes a falar, mas descobri que minha garganta estava extremamente seca. SHHH. Ela pressionou levemente os dedos nos meus lábios. Marido, não tem problema se você não se lembrar, mas você não pode me deixar. Ok. Ela levantou a cabeça. Aqueles lindos olhos brilhavam com uma luz demoníaca na penumbra. Ainda temos muitas coisas para fazer. Como ter um filho, fazer um casamento grandioso. E, sem saber quanto tempo se passou, quando recuperei a consciência novamente, uma voz suave de mulher, com um toque de preguiça, veio de cima da minha cabeça. Essa voz. Eu levantei minha cabeça bruscamente. Era Jian Van Ning. Ela estava sentada casualmente na beira da cama, vestindo aquela camisola de seda que eu conhecia, segurando uma taça de vinho tinto e balançando-a suavemente. O líquido vermelho escuro brilhava assustadoramente na penumbra. A ela neste momento. E a Siofri distante de sempre, eram como duas pessoas diferentes. Naqueles lindos olhos brilhava um tipo de luz quase fanática que eu nunca tinha visto antes. Ela se inclinou em minha direção, sua respiração quente soprou em meu rosto, com um leve aroma de vinho. E o perfume único dela. Ling Yan. A voz dela era muito leve, muito suave, como um sussurro entre amantes. Na verdade, no dia em que assinamos o contrato, há 3 anos. Ela parou, os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso fascinante e doentio. Aquele sorriso me deu arrepios. Eu já queria fazer isso. Minhas pupilas se dilataram repentinamente. Você é louca! Jian Van Ning, me solte! Eu gritei roucamente. Mas minha voz soou rouca e fraca por causa do efeito da droga anterior. Ela pareceu não ouvir meu rugido furioso. E continuou falando sozinha. Aqueles lindos olhos se curvaram em meias luas. Mas dentro deles fervilhava um desejo de posse aterrorizante. Eu também queria te trancar em um porão. Um porão onde só eu pudesse entrar, trancado para que você fosse só meu. Os dedos dela deslizaram suavemente sobre meu rosto. O toque frio me deu arrepios. Louca! Essa mulher está completamente louca! Eu gritei em meu coração. Marido, está tudo bem. Você vai se acostumar. Ela sussurrou gentilmente, como se estivesse acalmando uma criança insensata. Mas você não pode me deixar, ok? Mas não pode, ó. Uma luz perigosa brilhou nos olhos dela. Mas apenas sorriu, um sorriso cheio de uma loucura determinada. Então, ela colocou o copo e fixou o olhar em mim. A possessividade naquele olhar quase me consumiu. Lutei desesperadamente. As correntes tilintavam enquanto eu as sacudia, mas a droga amaldiçoada ainda não tinha perdido completamente o efeito. Eu simplesmente não conseguia reunir forças. Só podia vê-la me aprisionar com o olhar. A humilhação me invadiu como uma maré. Eu, um homem adulto, sendo controlado por uma mulher dessa forma. Lágrimas de remorso escorreram incontrolavelmente do canto dos meus olhos. Ela sempre me olhava com um olhar apaixonado e fanático. Como se estivesse admirando uma posse sua única e insubstituível, a qual amava profundamente. Ela é uma completa lunática, uma maníaca possessiva. Como é que eu fui me meter com uma pessoa dessas?
Nos dias que se seguiram, entendi completamente o que significava desejar a morte e não poder obtê-la. E desejar viver e não poder. Jian Vanning, aquela louca, descia todos os dias, pontualmente, para me visitar. Dizer visitar é eufemismo, era mais para declarar sua posse à sua maneira. Ela se sentava na beira da cama, passava os dedos repetidamente pela minha pele, murmurando palavras. O conteúdo era todo sobre você só pode ser meu, ninguém pode te tirar de mim. Palavras obsessivas desse tipo. Eu me sentia como um boneco sem alma, sendo manipulado por ela à vontade. Incapaz de fazer até mesmo o básico por conta própria. O que mais me irritava e me fazia querer fugir era ser alimentado. Ela queria me alimentar boca a boca. Um cheiro dela misturado com o aroma da comida me deixava fisicamente desconfortável. No começo, eu lutava desesperadamente, fechando a boca com força. Mas quando a fome chegava ao extremo, toda a dignidade se tornava fumaça. Ela também não se irritava, apenas me olhava gentilmente. Com aquele sorriso doentio. Marido, como você pode não comer? Se não comer, como terá forças para ficar comigo? No fim, eu ainda cedi. Diante da fome e da sua força, minha pobre dignidade se estilhaçou por todo o lado. Além de me alimentar, havia também aquela maldita sopa tônica supernutritiva. Juro que nunca vi uma sopa tão absurda na vida. Cistanche, anis estrelado, goji berry, aspargo, codonopsis, remania glutinosa, astragalus, Lycium barbarum, Cornus officinalis, geco, chifre de veado, Cordyceps. Eu comia humoides. Eram todas ervas medicinais chinesas nutritivas, fervidas até ficarem pretas e pastosas. O cheiro era forte. Marido, eu mesmo estou te alimentando com isso. É muito nutritivo. Ela segurava a tigela, sorrindo docemente. Docemente. Eu queria vomitar, então ela apertava meu queixo e me forçava a engolir. O líquido amargo escorria pela minha garganta. Sentia meus órgãos internos protestando. Meu corpo estava realmente ficando dia após dia mais forte. Sim, aquela falsa força depois de ser esvaziado. O mais vergonhoso é que, sob a influência das drogas, dos suplementos e do controle diário dela, meu corpo realmente começou a ter reações instintivas gradualmente. Eu me desprezava. Mas a tortura mental era como uma faca cega cortando a carne, ficando mais profunda a cada dia. Todos os dias, eu passava por esse tipo de relacionamento distorcido. E tormento infinito. Jian Vanning às vezes também me abraçava como uma mulher normal, aconchegando-se no meu peito, respirando uniformemente e em silêncio. Você cheira tão bem. Você só pode ser meu, entendeu? Nunca pode me deixar. A voz dela era muito leve, muito suave, como uma pena, mas as palavras que proferia carregavam um desejo de controle inquestionável. Isso me dava arrepios na espinha. Eu tentei resistir, usando todas as minhas forças, para me libertar daquelas correntes malditas. O barulho tilintante, no porão silencioso, parecia particularmente estridente. E o resultado? Além de ter os pulsos e tornozelos em carne viva, não adiantou nada. Quando Jian Vanning via as cicatrizes no meu corpo, seus olhos ficavam ainda mais sombrios. Marido, você não está sendo bonzinho. E então, vinha um controle ainda mais implacável. Ela reduzia meu espaço de movimento e até prolongava o tempo de uso de drogas. Para me controlar, gradualmente, abandonei essa luta inútil. Eu comecei a me acalmar e a observá-la secretamente, observar esse maldito porão. Estou procurando outra oportunidade, qualquer chance de escapar. Uma vez, ela parecia estar de um humor particularmente bom, depois de passar um tempo comigo. Ela realmente destrancou uma das minhas mãos. Marido, coma sozinho hoje. Ela colocou a tigela de arroz na mesa de cabeceira e então apenas ficou me olhando. Aquele pouco repentino de liberdade fez meu coração bater loucamente, esperança. Como uma pequena chama tremeluzindo em meu coração. Eu lentamente usei aquela mão livre para pegar os hashis e pegar comida desajeitadamente. Que cheiroso! Aquela era a comida muito esperada obtida pelas minhas próprias mãos. Que pena, essa esperança foi muito curta. Na próxima refeição, ela trancou de volta com as próprias mãos. Deixe-me fazer isso por você, marido. Eu gosto disso. Aquela pequena chama foi instantaneamente apagada por um balde de água fria. Dia após dia, este porão escuro e sem luz se tornou minha jaula. E Jian Vanning é a bela controladora enlouquecida que segura a chave. Hoje está um pouco diferente. Jian Vanning, como de costume.
Veio a este porão escuro, ainda vestindo aquele roupão de seda luxuoso. O ar ainda tem aquele aroma familiar que me deixa tonto. Ela habilmente começa aquele conjunto de procedimentos com os quais já me acostumei humilhantemente. Mas seus movimentos parecem mais intensos do que o normal, e o fervor em seus olhos é ainda mais profundo. O que mais me arrepia é sua expressão, não mais mera satisfação, mas uma expressão extremamente estranha, olhos turvos, como se imersa em algum tipo de fantasia extrema. Justamente quando eu estava quase sufocando por causa de seu olhar, ela de repente se inclinou e colou-se ardentemente ao meu ouvido, sua voz murmurando com um toque de tremor. Ling Yan, você sabe? Não importa se você não se lembra, mas há 3 anos, eu tinha que ter você. Há 3 anos. Essas 3 palavras como um raio dividiram meus pensamentos confusos. Há 3 anos. Não foi quando assinamos aquele contrato de merda? Naquela época, ela me olhava como se eu fosse um produto com preço marcado, com um olhar cheio de frieza. Como isso é possível? Será que eu vou brandir meus punhos por ela? Ela continuou dizendo. Sua voz, carregando um tipo de obsessão doentia, espancou aqueles que queriam me intimidar até virar em pó. Ling Yan, esse é o homem que eu queria. Meu corpo ficou rígido. O que ela está dizendo? Espancar pessoas? Quem é Shen Yanxi para ela? Ela de repente riu, seu tom revelando extremo desprezo sem disfarçar, um inútil. Parece tão fraco e frágil, como um hipócrita. Meus olhos estavam realmente cegos antes. Como eu poderia ter notado esse tipo de lixo? Alguém que está atrás do meu dinheiro e status, ele realmente pensa que eu não conheço seus pensamentos. Enquanto falava, ela gentilmente roçava meu queixo com a ponta dos dedos, seus olhos terrivelmente cheios de fervor. Como uma crente que finalmente recebeu um milagre, somente alguém como você está qualificado para ser meu homem. Minha mente está uma bagunça. Suas declarações doentias me fazem sentir frio por todo o corpo. Mas o que mais me aterroriza são as próximas palavras que ela diz. Desta vez, eu finalmente consegui você completamente. E antes de conseguir você, eu também vi o enredo que eu mais queria ver. Ela riu. A risada ecoou no porão silencioso, parecendo particularmente estranha. 3 anos. Ling Yan, você sabe quanto tempo eu esperei? Aquele lixo de Shen Yanxi não é completamente inútil. Assim que ele voltou, eu soube que eu poderia ver novamente aquele porte heróico de espancar pessoas por mim. Ling Yan, você sabe? Na sua frente, você espancou Shen Yanxi como um cachorro morto por minha causa. Naquele momento, quão animada, quão feliz eu estava. Bum! Meu cérebro é como se uma bomba tivesse sido lançada. Acontece que Shen Yanxi veio me procurar repetidamente para me incomodar. Não foi por acaso. Fui eu que, como um tolo, pulei no buraco que ela já havia cavado. Ela é como uma diretora no alto, e eu sou apenas o trágico protagonista masculino em seu roteiro, responsável por encenar o ato de heroísmo para salvar a beleza. Mas o mais lamentável é aquele seu chute. A expressão no rosto dela demonstrava arrependimento, aquele chute que quase a matou. Só consigo ver aquela figura heroica pelas câmeras de segurança. Eu realmente não consigo evitar querer ver com meus próprios olhos. Eu olhando para o rosto dela, aquele tipo de expressão misturada com nudez e loucura. Um arrepio subiu da minha espinha até o topo da cabeça, mas os instintos do meu corpo estavam me traindo. Essa divisão extrema entre mente e corpo está me enlouquecendo. Depois de muito tempo, ela finalmente parou de murmurar, satisfeita, deitada no meu peito como uma gata preguiçosa depois de comer e beber o suficiente. A respiração foi se acalmando gradualmente. De vez em quando, ela gentilmente acariciava meu peito, um movimento carregado de uma pitada de dependência. Eu fechei os olhos, sem forças para mover um único dedo. Depois de mais um tempo, ela pareceu ter descansado o suficiente, apoiando-se no corpo para se sentar, como se estivesse se preparando para, como sempre, me trancar e ir embora. Mas assim que ela se levantou, sua expressão mudou completamente. De repente, ela cobriu a boca com a mão, as sobrancelhas fortemente franzidas, como se fosse vomitar. No segundo seguinte, ela pulou apressadamente da cama e correu em direção à porta do porão sem olhar para trás. O som dos saltos altos batendo no chão foi ficando cada vez mais distante, até que a porta de ferro bateu com um pá. Todo o porão voltou ao silêncio mortal. Eu estava deitado na cama, ofegando pesadamente. Meu corpo parecia ter se despedaçado. Depois de muito tempo, percebi tardiamente que ela tinha ido embora. E quando ela estava emocionalmente exaltada,
Ela tinha destrancado as correntes das minhas mãos. Depois, por causa do desconforto repentino, pareceu ter se esquecido de me trancar novamente. Lentamente, levantei a mão. No meu pulso, aquela corrente de ferro fria estava frouxamente pendurada. A fechadura estava aberta. Ela esqueceu. Ela realmente esqueceu de me trancar novamente. Uma corrente elétrica percorreu instantaneamente da minha espinha até o topo da cabeça. Uma chance. Esta é minha única chance. Não me atrevi a me mover, escutando atentamente os movimentos do lado de fora, com medo de que ela voltasse de repente. O tempo passou minuto a minuto. Não havia nenhum som. Forcei-me a suportar a dor e o cansaço do meu corpo, forçando-me a descansar, a recuperar as energias. Cada segundo era uma tortura. Depois de cerca de 2 horas, senti que finalmente havia recuperado um pouco de energia. Lentamente, pouco a pouco, sentei-me e comecei a lidar com aquelas malditas algemas nos pés. Aquela coisa era mais resistente do que as correntes nas mãos. Eu tateei no quarto, encontrei um fio de metal que ela tinha deixado cair no chão quando trocou a lâmpada antes. Alavancar, tocar, bater. O suor escorria da minha testa para os meus olhos, doendo e ardendo. Depois de mais 2 horas, um leve clique soou. As amarras nos meus pés finalmente se soltaram. Liberdade! Levantei-me cambaleando e corri em direção àquela porta de ferro que levava ao mundo exterior. Mas a esperança foi, mais uma vez, despedaçada pela realidade. A porta estava trancada e com um tipo de fechadura eletrônica avançada que eu nunca tinha visto antes. Voltei para o quarto e tirei tudo que podia ser usado como ferramenta. Bati e esmurrei aquela porta novamente. Não adiantou. Aquela porta parecia ter crescido na parede. Imóvel, em desespero, toquei em um pedaço de capa de borracha dura que tinha caído de alguma coisa, provavelmente do tamanho de um cartão de banco. Não é assim que acontece nos filmes? Um cartão, inserido na fenda da fechadura e deslizado. E a porta se abre. Embora pareça absurdo, agora só me resta tentar tudo ou nada. Inseri a capa de borracha na fenda da fechadura e deslizei para frente e para trás. 1 vez, 2 vezes, 100 vezes. Meus braços doíam como se fossem se romper. Eu estava com sede e fome, minha garganta parecia estar em chamas, quando eu estava quase desistindo e me preparando para deitar de volta na cama e esperar pela morte. Um clique fraco, quase inaudível, veio do miolo da fechadura. Senti um choque em todo o meu corpo, exultante. Consegui! Eu sou um gênio! Agarrei a maçaneta da porta e puxei com toda a força que tinha. A porta abriu, mas apenas uma fresta. Uma força abriu a porta rapidamente do lado de fora. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse reagir, era aquele maldito lenço branco novamente, o cheiro familiar. Com um toque adocicado, envolveu instantaneamente minha boca e meu nariz. Meu rosto nem teve tempo de ficar claro. E num instante, caí novamente na escuridão sem limites. Ao cair, eu caí em um abraço familiar, com cheiro de tuberosa. Era Jean Van Ning. Por um momento, foi como se fosse arrastado à força para fora do pântano de angústia anual, na escuridão. Aquele cheiro familiar que me fazia arrepiar, de tuberosa, penetrou no meu nariz novamente. Eu ainda não tinha aberto os olhos e já sentia que algo estava errado, o peso vindo dos meus membros. Era mais do que o dobro do anterior. Abri meus olhos de repente, sob a luz fraca. O que entrou em meus olhos foram aqueles braceletes e tornozeleiras nos meus pulsos e tornozelos, brilhando friamente, algemas. Eram mais grossas do que antes, e tinham marcas de corte de coração, como 2 cobras pretas, me prendendo firmemente, e Jean Van Ning estava deitada em cima de mim. Ela era como uma gata preguiçosa, com a cabeça apoiada no meu peito, seus dedos acariciando meu rosto levemente. Ao me ver acordado, ela levantou a cabeça, e aqueles olhos bonitos carregavam um leve sorriso perigoso que eu conhecia bem. Marido, você não está sendo honesto. Sua voz era suave, muito suave, mas perfurou meus ouvidos como um estilete de gelo. Ainda pensando em fugir secretamente, suas pontas dos dedos deslizaram sobre meus lábios, trazendo um leve frescor. Como? Essa grande beleza não consegue te manter aqui? O que há de bom no mundo lá fora? Você tem que lembrar, o mundo lá fora é perigoso. Ela se aproximou um pouco, sua respiração quente soprando em meu rosto, e disse palavra por palavra. Só eu sou o melhor para você. Eu cerrei os dentes. Meu peito subindo e descendo violentamente, mas não consegui dizer uma palavra, a humilhação do fracasso e um desespero ainda mais profundo.
Me submergiram como uma maré. Ela parecia muito satisfeita com minha reação naquele momento. O sorriso no canto de sua boca ficou ainda mais profundo. Você vai ficar aqui, para me fazer companhia e ao bebê, bebê. Essas duas palavras explodiram como uma bomba na minha cabeça. Meu corpo inteiro ficou rígido. Olhando para ela fixamente, pensando que tinha ouvido errado. O que você disse? Bebê. No rosto de Jian Vanning, aquela expressão doentia e perigosa desapareceu instantaneamente, substituída por uma expressão ingênua e expectante, como uma criança que fez algo certo. Esperando ser elogiada por um adulto, ela acenou com a cabeça vigorosamente, seus olhos brilhando. Sim, bebê, seu bebê. Ela até respondeu com um tom de exibição, seriamente, este é o resultado dos nossos esforços por mais de meio mês. Depois de dizer isso, essa mudança perfeita de expressão me fez sentir do fundo do meu coração um arrepio. Minha mente estava uma bagunça. Me forcei a agarrar o último fio de razão. Perguntei incrédulo: foi confirmado no hospital? Caso contrário, como? Ela ergueu as sobrancelhas triunfantemente, como um pavão que venceu uma briga. Acabou de ser confirmado. Eu queria voltar para te contar essa boa notícia, mas assim que abri a porta, descobri. Seu olhar ficou frio instantaneamente, e sua mão também aumentou a força, beliscando meu queixo. Descobri que algum homem muito novo estava pensando em escapar secretamente, pensando em nos abandonar, mãe e filho. Fui silenciado por suas palavras, meu coração foi agarrado por uma mão invisível, caindo pesadamente. Bebê, ela está grávida, esse fato é mais pesado do que as algemas mais grossas no meu pulso, esmagando completamente minha última esperança de escapar. Eu me acalmei. Me acalmei lentamente. Agora que o bebê está aqui, querer escapar novamente provavelmente é mais difícil do que escalar o céu. Fechei os olhos, parei de olhar para aquele rosto louco e bonito. Minha mente começou a pensar loucamente, como um emaranhado, as palavras que Jian Vanning disse antes. Repetiram-se na minha mente repetidamente. 3 anos atrás ela tinha que ser minha. 3 anos atrás, eu bati em alguém por ela, pensando por um momento. Uma memória vaga que eu tinha esquecido em um canto, começou a surgir gradualmente, logo depois de me formar na faculdade. Eu estudei finanças, sem histórico, sem conexões. A formatura é igual ao desemprego. Meu diploma não tão ruim, não serviu para nada diante da realidade. Para sobreviver, consegui um emprego de meio período como garçom em um bar, 3 anos atrás. Isso não foi quando eu me formei na faculdade e estava completamente falido? Estou procurando desesperadamente no lixo da memória, querendo encontrar um fio de esperança, finalmente, um período que eu esqueci deliberadamente. Uma cena miserável e apaixonada foi arrastada à força para fora do canto empoeirado. Naquela época eu tinha acabado de me formar. Eu estudei finanças, mas não tinha histórico nem conexões. Formatura significava desemprego. Não está nada errado no que você disse. Para ganhar a vida, eu estava em um bar até que movimentado. Consegui um emprego de meio período como garçom. Naquela noite, o bar estava barulhento como sempre. Eu estava carregando uma bandeja no meio da multidão, e então eu vi aquela cena, em um camarote no canto. 6 ou 7 bandidos com cabelos vermelhos e verdes estavam cercando uma garota, cheios de palavras doces. Suas mãos e pés também não eram limpos. A garota parecia obviamente bêbada, com as bochechas coradas. Seus olhos estavam turvos e seu corpo estava mole como se não tivesse ossos, só conseguia resistir fracamente. Naquele momento, minha cabeça esquentou e eu não pensei nas consequências. Um universitário entrando na sociedade. Ainda é um jovem impulsivo. Como eu poderia suportar ver esse tipo de coisa? Eu coloquei a bandeja no chão. Sem dizer uma palavra, corri para frente e puxei a garota para trás de mim para protegê-la. O que vocês estão fazendo? Que tipo de habilidade é intimidar uma garota? Aqueles bandidos ficaram surpresos por um momento e então sorriram sinistramente. Eles me cercaram no meio. Em seguida, houve uma luta. Eles eram muitos. Eu fui atingido algumas vezes logo de cara, e então doeu muito, mas eu simplesmente não aceitei. Pensando que salvar uma heroína não pode ser pela metade, isso seria muito embaraçoso. Um sangue quente surgiu do fundo do meu coração. A adrenalina no meu corpo disparou instantaneamente. Lutei com os olhos vermelhos e abandonei completamente a defesa. Eu estava trocando ferimentos por ferimentos e lutando com eles até a morte. Você me dá um soco. Eu arrisco levar um golpe, mas tenho que te dar um chute de volta. Essa ferocidade desesperada realmente os assustou. No final, aqueles bandidos fugiram lentamente.
Eu também não estava muito melhor. Meu rosto estava machucado e inchado. Minhas roupas também foram rasgadas. Subconscientemente virei meu rosto para o lado, não querendo que a garota atrás de mim visse. Essa minha aparência é lamentável. É bom fazer o bem sem deixar nome, principalmente porque essa aparência é realmente muito embaraçosa. Eu nem me atrevi a olhar para ela e escapei mancando. O resultado era previsível. Fui demitido do bar naquele dia e perdi meu emprego novamente. Cerca de meio mês depois, recebi uma ligação inexplicável e então com Jian Vanning. Assinei aquele maldito contrato de casamento. Pensando nisso, meu corpo estremeceu. Hora, lugar, causa e efeito. Todas as pistas foram conectadas neste momento. Não foi por acaso. Ela estava vindo atrás de mim desde o começo. Abri meus olhos de repente e encarei Jian Vanning, que estava deitado em cima de mim. Minha voz ficou rouca e seca por causa do extremo choque. A garota no bar, não seria você? Jian Vanning levantou a cabeça lentamente. Um brilho de triunfo astuto brilhou em seus lindos olhos. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso doentio e satisfeito. Marido, parece que você se lembrou. Seus dedos tocaram meus lábios levemente, com um toque de prazer sombrio em seu tom. No entanto, agora que você se lembrou, não pode mais escapar. Meu coração afundou. Correr? Como correr agora? Bater de frente, eu tentei. O resultado foi ser trocado por correntes de ferro mais grossas. Ela é capaz de usar drogas e aprisionamento. Até mesmo consideraria essa criança como o último membro da família para me amarrar, se a criança realmente for minha. Legalmente e emocionalmente, não vamos conseguir nos separar completamente nesta vida. Eu preciso me acalmar. A força bruta não vai funcionar, só a suavidade serve. Um grande homem consegue se curvar e se esticar. Primeiro me proteja e depois planeje. Eu fechei meus olhos. Quando os abri novamente, o choque e a raiva nos meus olhos. Eu já havia suprimido a força. Forcei um sorriso que parecia um pouco impotente e resignado. Tentei fazer meu tom soar mais leve. Se não posso escapar, então não escaparei. Eu olhei para ela, dando de ombros com um falso alívio. Mulher? Seus olhos estavam cheios de suspeita. Ela se aproximou e examinou meu rosto cuidadosamente. Parecia que ela queria encontrar vestígios de mentira no meu rosto. Eu ainda não acredito muito. Ela falou lentamente, com os dedos frios deslizando sobre meu pomo de Adão, provocando arrepios por todo o meu corpo. Mas é melhor você estar falando a verdade. Sua voz mudou abruptamente, com uma ameaça não disfarçada. Caso contrário, da próxima vez, vou quebrar suas duas pernas. Para que você fique aqui para sempre, para sempre. Meu coração se contraiu de repente. Mas meu rosto ainda mantinha aquela expressão de rendição. Você parece muito satisfeita com esta minha. A maneira como ela come, as palavras de ameaça terminam, e a força em seu corpo se dissipa instantaneamente. Ela se deita novamente no meu peito, como um gatinho dócil, enterrando o rosto no meu pescoço, murmurando baixinho: você sabe, eu gosto mais de você. Eu também não quero te machucar, mas não tem jeito, a culpa é sua por ser desobediente. A culpa é sua por querer fugir, a culpa é sua por querer nos deixar. Sua voz ficou cada vez mais baixa, com uma rouquidão sonolenta. Enquanto falava, sua respiração tornou-se uniforme e longa. Ela realmente adormeceu nos meus braços. Não ousei mover este corpo nem um pouco. Você sente a respiração quente dela, sente o aroma familiar dela, mas sua mente está fria e lúcida. Nessa soneca, eu também adormeci. Na manhã seguinte, acordei em um silêncio absoluto, meus braços vazios. Jian Vanning não estava mais lá. Inconscientemente, movi meus pulsos, mas não ouvi o som familiar das correntes de ferro. Sentei-me bruscamente. Olhei para baixo, para meus pulsos, meus tornozelos. Completamente vazios, sem nada. Aquelas pesadas correntes de ferro tinham sido soltas. Meu coração deu um salto, uma mistura de alegria e ansiedade. Invadiu. Este é o teste dela para mim? Com o coração palpitando. Desci da cama descalço, pela primeira vez, com meus próprios pés. Fiquei nesta masmorra que me aprisionou por mais de meio mês. Caminhei passo a passo em direção àquela pesada porta de ferro, com o coração batendo como um tambor. Estendi a mão e empurrei suavemente. A porta, na verdade, abriu.
Do lado de fora da porta havia uma escada ascendente. Subi as escadas, abri outra porta no final, o que apareceu diante de meus olhos. Era uma cena extremamente familiar para mim, o escritório de Jian Vanning, a enorme estante de mogno, o caro sofá de couro, e o leve aroma de tinta no ar. Fiquei paralisado no lugar. Este quarto secreto, este inferno que me aprisionou, estava escondido atrás da estante em seu escritório? Nesta casa, morei por 3 anos. Neste escritório, estive inúmeras vezes, mas nunca soube que havia um lugar como este escondido aqui. Quando ela começou a se preparar para isso, essa ideia me fez estremecer. Nesse momento, a porta do escritório foi aberta de fora. Jian Vanning entrou. Ela estava vestindo roupas casuais para ficar em casa, com um sorriso gentil no rosto. Como uma esposa normal, ela veio naturalmente. Pegou minha mão, a temperatura transmitida através da pele, mas não consegui sentir um traço de calor. Está com fome? Vamos comer. Comecei a aprender a interpretar um marido exemplar, pelo pequeno ser em sua barriga que eu não sabia se era uma corrente ou um laço. E também pelas minhas 2 pernas que ainda estavam sãs. Entreguei a maior parte dos assuntos da empresa para o novo vice, e eu mesmo me transformei em dona de casa. Depois que Jian Vanning engravidou, seu paladar tornou-se exigente e estranho. Hoje queria comer azedo, amanhã queria comer picante. Eu mudava a maneira de cozinhar para ela todos os dias. Ok, coloquei o avental e entrei naquela cozinha maior que meu escritório. E comecei a preparar aquele robalo que tinha acabado de ser trazido por via aérea. Ela se sentou na cadeira do restaurante, apoiando o queixo nas mãos, olhando para minhas costas ocupadas com um sorriso. Seu olhar, suave como água, como se eu fosse realmente o marido que ela amava profundamente, e não um prisioneiro que tinha acabado de sair da masmorra. No início da gravidez, suas reações de enjoo matinal eram muito fortes. Eu sempre preparava água com gás e limão com antecedência todas as manhãs, e então a levava para a empresa. E só depois de vê-la entrar naquele edifício icônico com letras de sangue é que eu podia cuidar dos meus próprios assuntos. À tarde, eu terminava o trabalho mais cedo, ia de carro até a empresa dela e, às vezes, sentava-me em seu escritório de presidente, ajudando-a a revisar alguns documentos não tão importantes, para que ela pudesse sair do trabalho e descansar mais cedo. O olhar de seus subordinados para mim, desde o espanto inicial, tornou-se o que é agora. Até com um pouco de inveja. Eles provavelmente pensam que Jian, sua chefe etérea, finalmente foi domada por mim, um mortal. Só eu sei. Que tipo de loucura de tirar o fôlego se esconde por trás desse amor? Jian Vanning também está se tornando cada vez mais dependente de mim. Ou melhor, está ficando cada vez mais apegada a mim. Ela é como uma garotinha. Onde quer que eu vá, ela me segue. Eu leio documentos. Ela simplesmente pegava um banquinho e sentava ao meu lado, eu cozinhava e ela me abraçava por trás. Aquele tipo de possessividade doentia e sufocante parecia ter sido diluída pelos hormônios da gravidez. Transformou-se na delicadeza de uma jovem mulher e algumas vezes, olhando seu rosto sereno adormecido, eu até tinha uma ilusão passageira. Talvez ela realmente tenha mudado. Talvez pudéssemos continuar assim. Começamos a agir como um casal de verdade. Nos fins de semana, ela me arrastava para passear no shopping, em frente às prateleiras repletas de coisas. Ela pegava 2 peças com entusiasmo, eu olhava a figura do lobo mau no espelho, e a mim mesmo com uma expressão de desamparo. Forcei um sorriso, como se dissesse, você é a Chapeuzinho Vermelho. Segurando uma frigideira todos os dias, ela não se irritava, em vez disso, apoiava a cabeça no meu ombro. Sorria ainda mais feliz, nós andaríamos de mãos dadas, como todos os casais comuns, assistindo a um filme de romance entediante no cinema, dividindo um espetinho de lula na rua de comida, ela bebia meu chá com leite. Eu comia o bolinho de polvo que ela tinha mordido, aquela doçura, era assustadoramente real. Eu queria aproveitar esse calor raro, mas a corda no meu coração não ousava relaxar nem por um momento. Naquela noite, estávamos deitados na cama lendo livros, ela encostada em meus braços. De repente, ela segurou minha mão e colocou-a em sua barriga ligeiramente protuberante. Você sentiu? Ela disse baixinho. Eu realmente ia perguntar o que sentir, quando uma leve sensação repentinamente veio da palma da minha mão. Uma ondulação estranha, como um peixinho, soprando suavemente uma bolha lá dentro. Eu congelei completamente. Isso era o movimento do bebê. Eu abaixei a cabeça. Olhando para Jian Vanning, ela também estava olhando para mim, naqueles belos olhos.
Brilhava um brilho que eu nunca tinha visto antes, misturado com a luz da maternidade e expectativa, naquele momento. Um sentimento complexo e indescritível surgiu em meu coração, em relação a essa pequena vida que estava por vir. Eu não estava totalmente indiferente, aquele pequeno movimento parecia ter batido diretamente no meu coração, me fazendo sentir verdadeiramente que havia uma vida, ligada a mim pelo sangue. Mas essa conexão também era como uma nova algema, me prendendo firmemente no lugar. Os dias se passaram nessa atmosfera calma e estranha, até aquele dia. Um parceiro da minha empresa veio visitar, a pessoa responsável da outra parte era uma mulher de negócios muito eficiente. Nós terminamos de discutir assuntos oficiais na sala de reuniões, e conversamos mais algumas palavras no corredor. Ela sorriu e me entregou um cartão de visita. Disse que poderíamos trocar mais ideias no futuro. Eu tinha acabado de aceitar educadamente, quando virei a cabeça. Eu vi Jian Vanning, parada não muito longe, não sei quando. Ela estava parada ali em silêncio, ainda com o sorriso habitual no rosto, mas aqueles olhos estavam fixos no cartão de visita na minha mão. Sem o menor traço de calor, o ar pareceu congelar instantaneamente. A gerente também percebeu que a atmosfera estava errada, sorriu sem jeito e se desculpou apressadamente, encontrando uma desculpa para sair rapidamente. Só então Jian Vanning começou a caminhar, vindo lentamente em minha direção. Ela caminhou até mim. Não explodiu, nem questionou, apenas estendeu seus dedos finos. Retirou suavemente o cartão de visita da minha mão, e então, ela na minha frente, com uma postura extremamente elegante, rasgou o cartão de visita pouco a pouco, em pedaços muito pequenos. Ela ergueu a cabeça, aproximou-se do meu ouvido e usou uma voz que só nós dois podíamos ouvir. Está sentindo falta da sua amante? Marido, você não tem sido bonzinho demais ultimamente? Quase me fez esquecer que essa linha escura, na verdade, é bem espaçosa. Desde o incidente do cartão de visita da última vez, a frase de Jian Vanning, essa linha escura é bem espaçosa, ecoou como um som demoníaco em meus ouvidos por vários dias. Eu me comportei. Comportei-me como nunca antes, e ela pareceu muito satisfeita com meu bom comportamento. Não mencionou mais o divórcio. Os dias passaram rapidamente nessa calma estranha. A barriga de Jian Vanning estava quase inchada como um balão, e a data prevista do parto chegou num piscar de olhos. Hospital, fora da sala de parto, eu estava desesperado. Andando de um lado para o outro no corredor, a luz vermelha da cirurgia acesa, como um olho do mundo. Olhando para o meu coração em pânico, eu estava com sentimentos confusos, com expectativa pelo pequena vida que está prestes a nascer, com preocupação com aquela mulher louca na sala de parto, e mais ainda com a incerteza sobre o meu futuro. Nesse momento, a porta da sala de parto se abriu, uma enfermeira saiu, eu avancei rapidamente. Com a garganta seca e tensa, doutora, como está minha esposa? A enfermeira tirou a máscara, revelando um rosto cansado, mas sorridente. Parabéns. Mãe e filha estão bem, mãe e filha estão bem. Essas 4 palavras eram como uma corrente de calor. Instantaneamente dissipou toda a minha ansiedade e inquietação. Soltei um longo suspiro, sentindo minhas pernas meio bambas. Quando peguei aquela pequena e enrugada filha das mãos da enfermeira, meu coração pareceu ter sido repentinamente atingido por algo. Ela era tão pequena, com os olhos bem fechados. Sua boquinha fazia barulhos inconscientemente. Dei a ela um apelido, Pequena Lua. Olhando para ela, meus cálculos, defesas e medos pareciam derreter naquele momento. Era uma sensação que eu nunca havia experimentado antes. Um tipo de toque visceral e primordial. No período de resguardo de Jian Vanning, eu me tornei completamente um super pai, trocando fraldas, preparando mamadeira, fazendo arrotar, embalando para dormir. Desde o meu começo todo atrapalhado, até me tornar habilidoso e ocupado sem parar. Jian Vanning passava a maior parte do tempo encostada na cabeceira da cama, observando silenciosamente minha figura ocupada com a filha. A loucura e a possessividade em seus olhos diminuíram muito, substituídas por uma gentileza e satisfação que eu nunca tinha visto antes. Aquele olhar me fez ter a ilusão várias vezes de que éramos realmente um casal apaixonado como qualquer outro. Depois que Pequena Lua completou um mês, Jian Vanning levou a mim e a nossa filha para a casa dela. Os pais dela já sabiam da minha existência. Antes, a atitude deles em relação a mim não era ruim, mas agora, com a neta, eles estavam ainda mais entusiasmados, a ponto de eu não conseguir lidar. Na casa dos meus sogros, levei o autocultivo de um genro ao extremo.
Ofereci-me para ajudar minha sogra na cozinha, joguei xadrez com meu sogro na varanda. E conversei sobre as notícias, fazendo o casal sorrir de orelha a orelha. Eram habilidades de sobrevivência, que eu aprimorei ao longo desses anos. Depois do jantar, meu sogro me chamou para o escritório. Deu um tapinha no meu ombro e disse com sinceridade: "Pequeno Lin, Van Ning foi mimada por nós desde pequena. Seu temperamento pode ser um pouco estranho. No futuro, você deve ter mais paciência." Minha sogra também concordou. "Sim, Ashi. Se ela fizer algo errado, você deve ser mais tolerante com ela." Eu ouvi, com um sorriso quase perfeito no rosto, mas rindo por dentro. Mais do que estranho. Sua filha é obcecada ao ponto da loucura, do tipo que tranca as pessoas no porão e as acorrenta. Mas eu disse com sinceridade: "Pai, mãe, não se preocupem, o temperamento de Van Ning combina muito comigo. Nós dois somos feitos um para o outro." Depois de voltar da casa dos meus sogros, me tornei completamente um pai babão. Sempre que tinha um tempo livre, eu pegava a pequena Lua no colo, fazia-la rir e cantava canções de ninar desafinadas para ela. Olhando para ela balbuciando, meu coração derretia. Naquela noite, eu estava segurando minha filha e beijei suas bochechas rosadas. Jian Van Ning me abraçou por trás. Apoiou o queixo no meu ombro e disse com um toque de falsa mágoa e ciúme: "Agora você só tem olhos para a filha. Você nem me dá mais atenção." Eu ri, virei-me e abracei ela e a pequena Lua juntas. "Como assim? Vocês duas são os meus amores." Ela se aconchegou satisfeita em meus braços e ergueu o rosto, com seus belos olhos curvados como luas crescentes. Ela olhou para mim com a gentileza que eu conhecia, mas as palavras que ela disse fizeram meu coração dar um salto. "Marido, vendo como você gosta tanto da pequena Lua agora, eu também quero te dar uma surpresa. Uma surpresa que você com certeza vai gostar." Desde o nascimento da minha filha, meu mundo se resumiu a leite em pó, fraldas e o sorriso balbuciante dela. Eu a abraçava como se estivesse abraçando o tesouro mais macio do mundo, caindo de bom grado, prestes a me tornar um pai babão completo. Um dia, eu estava trocando a fralda da pequena Lua, desajeitado, e seus pezinhos chutavam meu braço. Jian Van Ning veio por trás e sussurrou misteriosamente no meu ouvido: "Marido, vou te mostrar um presente." Sua respiração tinha um toque de doçura. Eu não me virei, focado no que estava fazendo. "Estou ocupado, sem tempo." "Você vai adorar este presente, vai te aliviar a raiva." Ela não desistiu. Envolveu meus braços ao redor da minha cintura por trás e começou a implorar: "Eu também gosto muito. Você vai comigo? Você vai comigo?" Ela esfregava em minhas costas como um gato preguiçoso. Eu sei. O que ela decidiu, eu não tinha espaço para recusar. Sob sua persuasão suave, finalmente, eu cedi. Segurei minha filha e sentei no banco do passageiro, apertando o cinto de segurança. Pequena Yui adormeceu pacificamente em meus braços. Jian Van Ning ligou o carro, tão feliz que até cantarolava. A paisagem urbana do lado de fora da janela do carro recuava rapidamente. Olhei para o rosto adormecido e sereno da minha filha em meus braços, mas um sentimento surgiu em meu coração. Uma premonição inexplicável. Academia de boxe, o lugar para onde ela me trouxe. Na verdade, é um lugar cheio de suor e feromônios. Assim que entrei, um cheiro de couro e desinfetante me atingiu. Não muito longe, estava o som abafado de socos atingindo sacos de areia, e os gritos roucos dos treinadores. Jian Van Ning me guiou para dentro de forma familiar e parou em frente a um ringue de boxe independente. Em cima do ringue de boxe, estava uma figura familiar, Shen Yanxi. Ela estava vestindo shorts de boxe e um colete, usando luvas de boxe vermelhas, mas aquela aparência não tinha nada de um boxeador robusto, mas sim como um coelho assustado. No momento em que ela me viu, suas pernas tremeram visivelmente. Era um tipo de medo gravado nos ossos que não podia ser escondido. "Você conhece essa pessoa, certo?" Jian Van Ning pegou a pequena Yui, que estava dormindo profundamente, de meus braços. O sorriso em seu rosto era brilhante e estranho. Ela balançou a filha em seus braços e apontou o queixo na direção de Shen Yanxi. Ela disse em um tom leve e quase cruel: "Veja, você pode bater nela de novo." Eu olhei para ela e olhei para Shen Yanxi no ringue, tremendo como uma peneira. Fiquei sem palavras. Será que minha recente obediência deixou entediada? Ela quer me ver agindo de novo? Depois de várias insistências de Jian Van Ning, eu tirei meu casaco resignado. Um membro da equipe me entregou um par de luvas de boxe pretas.
Eu coloquei lentamente e entrei no ringue de boxe. Shen Yanxi, do outro lado. Quando me viu entrar, seu rosto ficou branco como um lençol. Seus olhos estavam cheios de súplica e medo, como se estivesse enfrentando uma besta feroz que estava prestes a rasgá-la em pedaços. Eu nem me preocupei em posar, apenas balancei meus punhos casualmente. Os punhos carregavam o som do vento, mas não usei muita força. Mas Shen Yanxi parecia ter sido dominada pelo medo. Ela levantou a mão simbolicamente para bloquear e foi atingida no rosto por meu punho, caindo para trás. Ela desmaiou imediatamente. Os treinadores na lateral ficaram atordoados. Eu fiquei no ringue, olhando para Jian Vanning abaixo do ringue, segurando sua filha e assistindo com prazer. Só me senti absurdo e patético. Ela estava segurando a pequena Yui, balançando-a suavemente, enquanto assistia ao espetáculo no ringue. Enquanto isso, ela disse com uma voz extremamente gentil para sua filha nos braços: sinceramente, pequena Yui, lembre-se, no futuro, você deve ser como seu pai. Seja uma pessoa forte e resoluta. Sua voz parou, seus olhos se voltaram para mim. E os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso familiar e doentio. Mas, você não pode ser como a mamãe e ficar grudada no papai. Se você ousar, a mamãe vai ficar com ciúmes. Ela abaixou a cabeça, quase colada ao ouvido da filha, e disse em um tom de sonho. Palavras que congelariam meu sangue. Se isso acontecer, o papai terá que voltar para o quartinho escuro de novo. O quartinho escuro não era um pesadelo esquecido, mas uma espada de Damocles pairando para sempre sobre minha cabeça. Eu tirei minhas luvas de boxe e as joguei no chão. Desci do ringue com um sorriso de marido no rosto. Gritei para o par de mãe e filha encantadoras à distância: esposa, vamos para casa. A voz não era alta, mas ecoou claramente na movimentada academia de boxe. Vou para casa cozinhar para você, o robalo cozido que você mais ama. E fazer o leite que nossa filha mais ama.